Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso panorama sobre criptomoedas. Não se esqueça de dar um like e participar do nosso grupo gratuito. Se você está interessado em adotar a carteira Smart Crypto para aproveitar o período de alta no mercado, Bull Market, também oferecemos a opção de assinar a carteira recomendada. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus com você, inspirada no Provérbio 22:4. Nada vale mais do que a humildade e o respeito pelo Senhor, pois são esses valores que nos conduzem à riqueza, à honra e a uma vida plena. Este versículo enfatiza a importância da humildade e do temor a Deus como caminhos para alcançar riqueza, honra e uma vida completa. Em diversas tradições religiosas, a humildade é considerada uma virtude fundamental, e o temor do Senhor refere-se à reverência e ao respeito por Deus. Este provérbio nos lembra que a busca pela riqueza não deve ser guiada pela arrogância ou egoísmo, mas sim pela humildade e pela consideração pelas coisas espirituais e pelos princípios éticos. A ideia subjacente é que a verdadeira riqueza vai além do material e abrange valores espirituais e éticos. Agradecemos a todos por estarem aqui e agora vamos começar nosso panorama. Fala pessoal, muito bom dia, que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas, vamos falar um pouquinho de Bitcoin, falar um pouquinho de Ethereum, SDAO, Matic, Shiba e Rose, tá? E na próxima semana eu vou falar de mais algumas que comentaram lá pedindo, tá bom? Bom, antes de começar, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal também, caso não seja inscrito, né? E também comentar nesse vídeo quais criptomoedas você gostaria de ver no próximo panorama, tá bom? Bom, pessoal, só antes de começar, vamos começar pelo Bitcoin. E a gente tinha basicamente uma expectativa de movimentação principal do mercado, que era basicamente esse movimento aqui, né? Que ele estoparia esse fundo fazendo um movimento chamado de sweep de liquidez. Então, meus dados on-chain aparentemente está se confirmando, né? E também a gente tinha uma pequena expectativa de rolar um Judas Swing, que era essa movimentação no 50% desse Fair Value Gap, ele afundar de vez, né? Mas, como falei para vocês, geralmente esse movimento de Judas Swing é bem rápido, né? E coisa que não está acontecendo com o Bitcoin. Então, basicamente, a gente já está 6 meses aí no mesmo lugar. É bem complicado, o mercado sem liquidez total, está muito largado o mercado. E por que a capa da manipulação? Eu vi esse assunto esses dias e achei interessante, né? Um canal, por sinal, e ele falava que o mercado está sendo manipulado, as criptomoedas estão sendo manipulado. E eu tenho uma péssima notícia para você se você não está buscando a manipulação do mercado. Por quê? 90% das vezes do mercado, o mercado é manipulado. E isso a gente já sabe. Como é que vocês acham que os grandões ganham dinheiro? Todo mundo compra e fica milionário? Né? Claro que não, né, pessoal? A gente tem que pensar fora da casinha um pouco, né? Eu vi um vídeo ontem, uma capa ontem, que na capa o cidadão colocava assim: com $100 milionário, 50 mil por cento, 60 mil por cento, não lembro, em criptomoeda. Eu fico pensando, aqui eu dormi até pensando nisso, eu falei, nossa, o mundo numa crise, todo mundo sem dinheiro, gente passando fome. Quem é que não tem R$ 500 para comprar essa criptomoeda e ficar milionário, né? Por que não é só comprar ela e todo mundo ficar milionário? Acaba os Estados Unidos, por exemplo, que está afundando aí, só colocar, sei lá, uns $5.000 aí, né? Vai conseguir muito dinheiro para pagar as dívidas. O Brasil, nessas criptomoedas, pelo amor de Deus, né, pessoal? É isso que eu falo para vocês. Infelizmente, uma grande maioria que vem para um mercado financeiro de criptomoedas, a pessoa não entende nada. E ela é induzida ao erro por diversas coisas. Ela é induzida ao erro por notícias, ela é induzida ao erro por canais que falam que não sabem,
Porque não é todo mundo não quer um dinheiro fácil, vamos dizer assim, né? Seria muito maravilhoso só comprar aqui e todo mundo fica milionário. Mas o investimento não é assim, pessoal. Eu venho falando para vocês há um tempo, né? Tenho recebido bastante feed legal da galera falando sobre a movimentação do mercado. E o que faz a diferença no mercado é você tentar entender aonde eles querem manipular o mercado para chegar, tá? É claro que eu sempre falo para vocês, eu também erro e erro bastante. Só que tudo, os meus riscos de operação é calculado. Então eu sei quanto eu vou perder, isso é o mais importante, tá? Então vamos falar do Bitcoin um pouquinho. O que eu vejo para o Bitcoin? Bom, pessoal, queda para mim do Bitcoin só vai ter quando ele colocar um fechamento abaixo do 24.800 no gráfico diário, tá? No último panorama eu falei para vocês que ele tinha colocado no 4 horas, poderia ter ficado feito, uma regiãozinha perigosa aqui, mas era para aguardar o gráfico diário, né? Então depois ele até engoliu essa região aqui e basicamente estamos no mesmo lugar. Bom, voltando ao assunto do mercado estar sem liquidez, eu acredito que é o seguinte, para mim tem duas possibilidades aqui. A única forma de atrair novos investidores, pequenos investidores ou até mesmo quem já está no mercado, induzir eles ao erro novamente, depois que rolou toda aquela grana perdida nessa região, é colocar esse mercado para cima novamente. Porque a grande maioria não compra quando o mercado está afundando, né? Nas regiões certas. Não é só porque também está afundando que você sai comprando. Então a grande maioria não compra quando o mercado está caindo. A grande maioria compra depois que o mercado subiu 100%, 90%, principalmente no topo, né? Então, o único modo que eu vejo de atrair a galera, induzir a galera ao erro novamente, seria basicamente o Bitcoin fazer a movimentação que eu espero. O que é? Imagina ele sai lá da minha expectativa de movimento, dessa região, faz esse movimento aqui, uma puxada até o 35, 36. Vai ser uma baita de uma puxada. E vocês já pensaram o tanto de gente que vai comprar nessa região, não vai realizar, né? E vai segurar o mercado, achando que é o bull market, né? Fora os canais que vão falar para vocês que agora é lua, que nunca mais vai voltar abaixo de 30, que é 100 mil, que não sei o que e blá blá blá. Então muita gente vai ser induzida ao erro, né? E aí sim de lá, eles iniciariam uma baita de uma queda. Porque vocês precisam entender que esses caras aqui, eles querem ganhar no mercado. Só que eles querem eliminar o máximo de pessoa possível para que eles ganhem, tá? Por quê? Quando chegar ao mercado em certo ponto, nível de preço, por exemplo, imagina se o mercado sai daqui, vamos supor, tá? Antes do bull market começar, eles jogam o mercado aqui para baixo. Todo mundo compra aqui. Aí o mercado chega lá na casa dos 50 mil. Daí tem um monte de pessoa física que vai realizar e as instituições também. Só que daí o que vai adiantar eles levar o mercado lá em cima se todo mundo realizar o mercado de uma vez e fazer isso aqui? Porque daí eles teriam intenção de realizar a 50 mil, não vai ter gente comprando suficiente para ser contraparte, eles vão começar a realizar em 35, 36, 30, aí vai realizar aqui. Então não tem lógica fazer isso, tá? Então eles precisam manipular o mercado, montar uma boa posição, ter um bom preço médio e por aí vai. Então é por isso que rola a manipulação do mercado o tempo inteiro, tá bom? Então eu sigo na minha expectativa de movimento, de romper o topo, é a única coisa que importa para a gente ter uma segurança maior dentro dessa pernada aqui, tá? Então ele colocando um fechamento acima dessa região, a gente teria uma pernada mandatória. E mesmo que ele afundasse lá embaixo, né, a gente teria, vamos dizer, mais segurança na hora de comprar depois, quebrando essa estrutura aqui, tá? Então isso é a única coisa que importa. Agora, se ele perder essa estrutura para baixo e falar que vai cair, a gente faz uma nova análise, vê onde ele vai parar. Já falei sobre essa região aqui, mas do 20 mil.
Na teoria até uma região forte, mas pode ser que seja uma região muito visada, e eles são bem espertos quanto a isso, tá bom? Bom, vou falar uma possível movimento intraday, tá? Só que preste bem atenção para depois não falar, deu errado, tá? A gente trabalha com uma relação entre barato e caro, ou seja, tudo que está acima dos 50% de uma estrutura do mercado é chamado região de prêmio e abaixo região de desconto. Opa, meu D ficou parecendo um P. Então, eu não compro acima dessa região, na teoria, tá? Eu só compro dentro das minhas regiões validadas, nas regiões de desconto. Então, a gente está trabalhando numa região de manipulação, ou seja, todos os suportes que estão sendo criados nessa região são para indução. Por quê? Para gerar liquidez e acontecer igualzinho aconteceu aqui. Então, eles seguram nessa região para a galera falar, o suporte nunca mais volta abaixo dessa região. Aí, quando voltar, faz aquele estouro que a gente conhece, viu nessa região aqui, tá? Para chegar, impulsionar o mercado até onde eles querem. E aí sim, eles vão comprando o stop da galera, stop da galera, stop da galera, tá? Então, isso é uma região de manipulação dura. Mas, como a gente tem uma expectativa desse movimento romper o topo ainda, o que eu aguardaria? Bem perigosa a situação, tá? Já vou avisar. Repare que aqui, ó, quando o mercado fez essa puxada, né, que ele faz esse sweep de liquidez, e ele deixa um baita de um Fair Value Gap aqui, ó. Então, como eu sempre falo para vocês, pode demorar o tempo que for, o mercado não vai deixar isso em aberto, não pode. Houve um desbalanceamento muito grande aqui de preço. Isso o mercado é eficiente, isso aqui torna o mercado ineficiente, tá? Então a expectativa é que ele pudesse fazer basicamente um movimento disso aqui, ó, para tentar subir o topo, para tentar romper o topo, tá? Mas nada impede dele chegar lá na casa de novo do 25 mil lá, para depois subir de novo, tá? O que poderia aguardar dentro dessa região, lá na casa do 25.600, uma entrada de confirmação. Se ele der, aí vale a pena tomar um risco, tá? E lá embaixo, no 25.100, também uma entrada de confirmação. Entrada seca não, tá? Porque pode ser que espete tudo para baixo novamente. E aí sim, com o objetivo de romper aquele topo. Porque o Bitcoin ele tem uma região bastante interessante de liquidez aqui em cima, ó, que eles vão se utilizar dessa região, né, como combustível para chegar lá. A mesma coisa que eles se utilizam dessa região, para impulsionar o mercado. E é por isso que eles geram liquidez, ficam gerando, manipulando o mercado o tempo inteiro. Porque você imagina que em 6 meses as pessoas ficaram sem apertar o botãozinho dentro desse range aqui? Não, óbvio que não. É o dia inteiro. Compra, vende, compra, vende, compra, vende. E é isso que eles querem, tá? Bom, vou falar um pouquinho de Matic. Eu vou falar de Ethereum primeiro. Falei que ia falar de Ethereum, né? Já vou esquecendo que o do Bitcoin ficou grande o vídeo, né? Bom, o Ethereum, pessoal, ele tem uma movimentação bem legal aqui, mas é uma movimentação para longo prazo, tá? Que eu penso do Ethereum. Repare que o Ethereum, eu não entendo muito de desenho, figuras gráficas, mas para mim isso aqui é uma bandeira, né, de baixa, né, que na teoria deveria fazer isso aqui, né? Então eu tenho uma visão um pouquinho diferente com essa movimentação. Isso aqui é uma linha de tendência, né? É uma linha de dinheiro. Então provavelmente eles vão estopar essa região, provavelmente. Então a primeira expectativa de movimento poderia ser se o Bitcoin subir antes de cair, o Ethereum fizesse isso aqui, né? Segurasse nessa linha para subir e testar esse Fair Value Gap aqui da casa do 2.300, 2.400. Agora, numa movimentação a longo prazo, eu quero comprar o Ethereum lá na casa do 1.000, 1.100. Ou até mesmo um pouquinho menos aqui na casa de 900 e pouquinho. Dentro dessas regiões aqui, tá? Isso já pensando quando o Bitcoin cair, né? E arrastar as moedas para baixo. Porque daí se o Bitcoin fizer a movimentação que eu espero, acredito que quando ele voltar vai ser o último movimento de baixa. Caso ele respeite a região de demanda, é claro, né?
E aí eu quero comprar o Ethereum nessas regiões para segurar o Ethereum, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu vejo para o Ethereum. Ele está numa região aqui de order block, mas também é uma região de manipulação. Ó. Acima dos 50%, estamos trabalhando numa região de prêmio. Então, tudo que acontece aqui são suportes fakes. Beleza? Matic Polygon é o seguinte. Repare que eu vou avisar vocês de novo para vocês não serem induzidos ao erro novamente. Como citei para vocês, a gente já está comprado na Matic, mas a expectativa é realizar a Matic, mesmo que ela suba, para depois, quando voltar, a gente comprar novamente. Beleza? Porque repare que ela não testou 50% das regiões. Ela chegou lá na casa que eu falei que chegaria, mas ainda não testou as regiões. Então, isso pode ser um fundo falso? Pode. Tá? Porque se o Bitcoin subir antes e fizer esse movimento, vai atrair novos investidores para a Matic também. E quando voltar, ela estopa esse fundo, né? Para chegar nessas regiões e fazer basicamente esse movimento aqui. Então, eu quero comprar mais Matic lá na casa 0,45, 0,40, 0,35, se ela for, tá bom? Só isso que eu vejo para a Matic. Shiba. A Shiba, como citei para vocês, pessoal, se tem algum lugar que essa moeda vai respeitar para comprar, tem que ser aqui. Porque não adianta ela perder o fundo, né? Até tem um amigo que comentou ontem, depois da SDAO, eu vou falar sobre a SDAO, eu vou explicar algumas coisas para vocês entenderem sobre a questão de perder o fundo. Então isso é uma confirmação de compra, estamos numa região de demanda, a Shiba está habilitadíssima para ser uma moeda que vai explodir. E volto a falar, se o Bitcoin der uma puxada forte, essa moeda deve subir bastante. E como sempre, a galera não vai realizar, ela vai tocar lá na casa onde eu falei, do 0,16, 0,15, dependendo, né? Até aqui no 0,1350. E a expectativa é que ela supere esse topo aqui, na verdade, do 0,12. E a região de oferta está aqui em cima. Então a galera vai deixar para comprar aqui. Provavelmente aqui ela deve realizar novamente, né? Para depois fazer esse movimento. Então, se você não viu o vídeo da Shiba, aconselho que veja, porque se ela tiver que respeitar e subir, vai ser daí que ela vai subir, tá bom? Deixa eu ver qual mais eu ia falar. Vou falar de SDAO. Bom, teve um amigo ontem que ele comentou para mim fazer um vídeo sobre Martingale. Gale, é isso que fala, é Martingale. Não sei nem falar. Bom, pessoal, eu não trabalho com médio para trás, médio não sei da onde. Para mim não funciona. Por quê? O que ele falou, em certo ponto, tem razão. Ele disse, a SDAO pode perder o fundo e voltar. Realmente pode. Em muitos casos vai acontecer isso, tá? Mas ela também pode fazer algumas situações. Ela pode perder o fundo e não voltar. E aí eu vou ficar torrando meu dinheiro numa tendência de baixa? Não. Então repare para você ver uma noção sobre o que eu falo perder o fundo e depois ela voltar. Aqui não era um fundo, ó. Ela perdeu o fundo. Não perdeu? Voltou, ó. Olha lá. Mas a sua expectativa é o quê? Ela quebrou a estrutura para baixo, é que ela continue afundando. Opa, ela perdeu o fundo novamente. Olha lá, voltou. Daí a sua expectativa é o quê? Na teoria é que ela perca o fundo mesmo. Assim como é uma tendência de baixa. Ou assim como é uma tendência de alta. Então a moeda toca numa região de demanda, você espera que quando ela voltar, supere o topo. Não é assim que a gente espera do Bitcoin? Então, na de baixa também, por que seria diferente? Não tem diferença. Mas, quando ela deixa a zona em aberto, lá que nem eu já citei, a gente tem uma expectativa que ela vai buscar patamares maiores, tá? E é por isso que o meu risco é bem calculado. Então, eu vou comprar a SDAO lá na casa do, vamos supor, 0,1965, certo? Como o stop é muito grande, 40%, eu não deixo a minha ordem aqui. O que eu faço? Quando ela chegar nessa região, eu aguardo uma entrada de confirmação. Ela deu uma entrada de confirmação, eu entro. Se ela não deu, eu não entro. É simples assim. Eu não fico torcendo, vai que ela vem. Não, eu espero. O mercado mostra os movimentos. É só ter paciência, tá? Como citei no vídeo da SDAO, ela até pode subir daqui, pode. Mas no futuro, a expectativa é que ela também volte a testar essa região aqui de baixo, lá do 0,16, 0,18, tá bom?
E tem que aguardar, né? Infelizmente o mercado tá largado, pessoal. E o pior que vai ser assim, basicamente para vocês entenderem. Algumas moedas, vou usar como exemplo a SDAO para vocês entenderem. Está numa região de acumulação, certo? Quando ela explodir, ela vai deixar diversas ineficiências pelo caminho e vai induzir a galera a comprar aqui, ó. E aí a moeda vai derreter tudo de novo. É assim que os caras ganham dinheiro, tá? Igual isso aqui, ó. Ó, acumulou, explodiu. Não voltou a testar. Aonde que ela voltou a testar? Agora. E a galera deve ter comprado aonde? Aqui. Aí vê seu dinheiro fazendo isso aqui, ó. Tá bom? Então lembre-se que eu falo para vocês. Pode demorar o tempo que for. O tempo que for. Enquanto as moedas estiver fazendo movimentações que cause ineficiências no gráfico, vai voltar. Mais cedo ou mais tarde. Pode ser num dia, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vai voltar, tá? Não adianta, não posso falar dessa forma, né? Vai de você acreditar no que eu estou falando e no meu tempo de mercado, ou acreditar no que você acha. Se você está ganhando dinheiro, parabéns, tá? Mas a grande maioria não ganha. Bom, vou falar um pouquinho de Rose. Eu acho que é a última moeda que eu ia falar, né? Se não for, perdão, pessoal. Hoje vai ficar com a Rose a última, tá? Rose, ela está numa região de demanda, tá? Houve essa quebra de estrutura aqui interessante, ó. Houve essa quebra de estrutura interessante. E ela fez uma manipulação de mercado aqui já, ó, que rolou por quê? A região de demanda dela está aqui embaixo, né? Seu order block. Então ela fez um fundo falso, subiu, estopou o fundo. Então, e fez a quebra de estrutura agora. Então a expectativa é que ela faça esse movimento também, tá? Por isso que eu falo que a grande probabilidade do Bitcoin subir, né? A gente ter movimentos de alta aí em breve. Porque algumas moedas estão na sua extremidade mesmo. Senão vai literalmente afundar a estrutura do mercado das criptomoedas, tá? Então a Rose, pessoal, tá? Pode ser uma boa oportunidade também para se apoiar aí. O que eu visaria aqui? O mais ideal... Ah, tá. Ela não testou 50% desse cara. Então pode ser que ela venha testar o 0,3518 novamente, tá? Mais ou menos a região aqui do semanal. Então pode ser, ficaria bem ligado nesse 3518. Agora, se o Bitcoin for subir antes, a gente teria que aguardar uma movimentação basicamente dela disso aqui, ó. Vem aqui, quebra a estrutura, volta a testar esse cara para fazer isso aqui, tá? E aí eu ficaria bem ligado nessas regiões aqui de cima. 0,7362, nesse topinho aqui. Tá? Porque a expectativa é que futuramente ela também volte a testar os 50%. Tá em aberto, tá vendo? Não testou. Então, se o mercado subir antes, quando voltar, vai fazer isso aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido a minha visão, né, sobre o mercado, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. E segunda-feira eu tento atualizar vocês com um novo panorama, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana. E pelo amor de Deus, mesmo que o mercado suba daqui, não comprem aqui, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima.